Salve, salve, primeirão. E aí, gurizada? Aula 17 da nossa apostila 3 é uma aula que vai falar sobre esses dois caras aqui, duas grandes manifestações, dois grandes poetas da estética neoclássica, um, o português Boccagi, e o outro, Tomás Antônio Gonzaga, grande poeta que fez muito sucesso com sua obra no Brasil, Marília de Dirceu. Vamos a ele, vocês não podem se esquecer que as características desses poetas são as características que a gente viu na estética neoclássica da última semana, tá certo? Lá a gente viu aquele monte de características, aquela neoclassicismo significa volta aos clássicos, e essa volta aos clássicos vai usar aquela infinidade de expressões latinas, é o carpe diem, é o fugere urbem, é o aurea mediocritas, é o locus amenus e assim por diante. Então a gente tem que pensar que esta aula, de certa forma, complementa a aula 16, a aula que fala sobre a estética neoclássica. Esse Boccagi aí é um poeta que, na verdade, vai ter uma obra dividida em dois grandes ramos, duas grandes vertentes, duas grandes tendências. A primeira é uma poesia elevada, está bem dentro daquelas convenções, daquelas normas, daquelas regras que o pessoal do arcadismo ali defendia. Mas ele também tem uma poesia que é uma poesia que a gente classifica como uma poesia baixa, gente, uma poesia satírica, obscena, porque muito frequentemente usa palavrões. E essa poesia baixa do Manuel Maria Barbosa do Boccagi, o nome dele aqui, ó, acaba caracterizando uma crítica que ele faz à governança dessa rainha aqui, a Maria Louca, que é interessante a gente perceber que depois do glorioso Marquês de Pombal, quando a Dona Maria Louca, que era o primeiro-ministro poderosíssimo de Portugal, modernizador de Portugal. Aí depois que morre o rei que protegia o Pombal, essa louca aí assume o poder e acaba atrasando muito Portugal, tá? Então ela é a mãe da viradeira. A viradeira foi uma mudança política absurda que transformou Portugal, que era um país moderno, estava se tornando uma pátria, uma nação muito moderna, em uma pátria extremamente conservadora, galera. Eu acho que é aí que começa verdadeiramente o declínio, a decadência de Portugal, quando a Maria Louca assume o poder, tá certo? E morreu no Brasil ela. Ela nasceu em 1777 aqui, ó, mas acabou morrendo quando a corte portuguesa estava aqui no Brasil, né? Com o Dom João VI. Aí o Dom João VI assumiu o poder, deu um monte de bolo aí, mas isso aí depois a gente vê. Agora é importante a gente perceber que essa poesia obscena, essa poesia satírica, ela não tem nada a ver com a poesia tradicional do arcadismo. Tá? A poesia tradicional do arcadismo, a gente tem aqui um exemplo. É um exemplo de um poema do glorioso Boccagi. Eu já queria que vocês, já olhando o poema, já se ligassem. Olha aqui, ó, como é que chama esse tipo de poema aqui, gurizada? Esse tipo de poema se chama soneto. Ele é um soneto todo rimadinho, ó. Agreste veste, vapores flores, nordeste celeste, cores amores e assim por diante. Vamos dar uma lida então nesse texto para a gente ver quais são as características. Esse daqui é um exemplo de poesia típica do arcadismo. Um soneto, valorização dos clássicos, rimado, decassílabo. Vamos ver agora o que a gente consegue interpretar desse poema aí. Já se afastou de nós o inverno agreste, envolto em seus úmidos vapores, a fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de boninas veste, varrendo os ares o sutil nordeste, os torna azuis as aves de mil cores, adejam entre zéfiros e amores, e toma o fresco tejo a cor celeste. Vem, ó Marília, vem lograr comigo, destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a vã grandeza,
quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Já vamos sair daqui, ó, notando as perfeições da natureza. Toda a descrição que a gente tem aqui, vão ver o prado ameno de Bonina, as flores, tá? De flores, né? Vestido de flores, o vento, o céu azul, o rio Tejo, que adquire a cor azulada, tudo isso aqui a gente tem que associar com aquela divisa latina do locus amenus. Tá? O que era o locus amenus? Vamos lembrar. O locus amenus é o ambiente bucólico, é o ambiente campestre, é aquele lugar perfeito para o pastor viver o amor sossegado com a sua pastora Marília, tá? Então aqui a gente tem algumas características que já dá para a gente associar ao glorioso arcadismo, tá certo? Ele celebra a vinda da primavera, né? A primavera é a estação mãe das flores, na metáfora que ele faz, e de certa forma é nesse lugar rico em natureza, é nesse lugar tranquilo, é nesse lugar ameno, o locus amenus, que ele deseja, abençoado pelos Zéfiros. Vocês sabem o que são Zéfiros? Zéfiros são personagens que representam os ventos. Aqui eu peguei e selecionei dois aqui para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é a representação dos Zéfiros. Você já deve ter visto em história em quadrinho alguma coisa desse jeito. Outra representação mitológica, além dos Zéfiros, os amores. Amor, aqui é para ser lido como o Cupido, tá certo? E a ideia deles é justamente lograr, é justamente desfrutar desse ambiente verde, nesse ambiente primaveril, nessa atmosfera de locus amenus, essa atmosfera bucólica, desfrutar o seu amor. Então, com muita calma, muita tranquilidade, o pastor, representado pelo Manuel Maria do Boccagi, aí, deseja viver ao lado dos Zéfiros, ao lado dos amores, com a sua amada pastora Amarília. Agora, é muito importante vocês se ligarem que muito frequentemente a gente vê um outro tipo de poesia na obra desse glorioso Boccagi, tá, gente? É uma poesia muito mais sentimental, é uma poesia muito mais marcada pelo próprio desequilíbrio amoroso. E aí eu queria chamar a atenção de vocês que essa poesia, ela foge do convencionalismo, das regras, das normas da poesia Arcade e se aproxima do romantismo, razão porque nós a classificamos como uma poesia pré-romântica, ok? Ó retrato da morte, ó noite amiga, por cuja escuridão suspiro há tanto, calada testemunha do meu pranto, de meus desgostos secretária antiga, pois manda amor que a ti somente os diga, dá-lhes pio agasalho no teu manto, ouve-os como costuma, ouve enquanto dorme a cruel que a delirar me obriga, e vós, ó cortesãos da escuridade, fantasmas vagos, mochos piadores, inimigos como eu da claridade, em bandos acudi aos meus clamores, quero a vossa medonha sociedade, quero fartar meu coração de horrores. Dá pra gente perceber que aqui, para começar, ele já não celebra aquele dia brilhante primaveril do poema anterior, nada disso, ele celebra a noite. Além disso, é importante a gente ver essa associação que ele faz aqui, ó, com a ideia de morte. Por que isso é importante, pessoal? Pô, isso é importante, não é importante, isso é fundamental que a gente considere, porque a ideia de uma poesia noturna não é a ideia que fecha com aquela poesia primaveril do poema anterior que a gente viu, não é mesmo? E ele coloca ali com todas as letras que essa noite amiga, essa escuridão da noite aqui, ó, é a responsável, é a única com a qual ele consegue compartilhar os seus segredos. Secretária aí
tem o sentido de segredo, né? Que doido, né, gente? Essa palavra secretária, eu nunca tinha feito essa associação, para falar a verdade. Só quando eu vi esse poema foi que me ocorreu. É verdade, secreto, secretária. Então a noite é a secretária desse pastor. A noite é a única a quem ele revela os seus amores, provavelmente porque são amores proibidos. E eu queria chamar a atenção também para vocês se ligarem aqui, ó. Olha só o companheiro ao qual ele conta as suas histórias amorosas, são as corujas. Então nota, né, que ele associa inimigos como eu da claridade. Ó. Então é importante a gente realçar que nesses dois poemas a gente tem dois aspectos da poesia amorosa do Bocage, mas vocês não se esqueçam que ele também tem uma poesia que é uma poesia marcada pela sátira, marcada pela zoação, tá certo? E aí a gente chega na poesia brasileira. O arcadismo brasileiro é um movimento que ele subsiste ao longo de 40 anos praticamente. Nesse momento, a capital cultural brasileira é Vila Rica, sem dúvida nenhuma, aquelas cidades ali onde se descobriu o ouro, né? Principalmente Vila Rica, e o ciclo econômico vai fazer com que muitos desses poetas, gente, conseguissem estudar em Portugal, na faculdade de Coimbra, onde eles têm relação com diversos revolucionários que vão perpetrar a Revolução Francesa depois. E a nossa Inconfidência Mineira aqui, que foi um movimento separatista mineiro, tá? Muita gente diz que é pela independência do Brasil. Não, não é bem assim, não. É um movimento separatista mesmo, segregacionista. A ideia era Minas Gerais se livrar, tá? Do jugo português. E aqui a gente tem a figura do glorioso Tiradentes, que depois vai ser celebrada por diversos artistas. Essa pintura é uma pintura de 1893 do pintor Pedro Américo, que representa o Tiradentes esquartejado. Aqui a gente tem uma imagem que é uma imagem da extração do ouro em Minas Gerais. Essa época aqui a gente jamais vai saber quanto ouro foi contrabandeado para a Europa, para Portugal, mas também para Roma, para a Igreja Romana. Tá? Então é importante a gente salientar que o nosso grande escritor é esse cara aqui, ó, Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga era o principal juiz brasileiro, também envolveu-se com a Inconfidência Mineira, acabou sendo preso, e vocês vão ver que na obra principal dele, Marília de Dirceu, vai acontecer aquele aspecto dele acabar referindo detalhes da prisão. E é muito importante a gente levar isso em conta também. Tá? Só que na maior parte da obra dele, a maior parte da lírica de Gonzaga é essa lírica marcada pelo pastoralismo. O pastoralismo, o que é? Adoção de apelidos de pastores, pelo locus amenus. O locus amenus é aquele bucolismo, é aquela ideia da valorização da vida na natureza. E ele também vai ter uma poesia pré-romântica com traços de exaltação da natureza, mas aí também com exaltação da subjetividade, o sentimentalismo exagerado. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos que eu peguei aqui para vocês darem uma olhada. Só vou inverter aqui para a gente pegar a primeira parte e depois a segunda. Essa daqui é a pastora dele. O Bocage, gente, eu queria chamar a atenção de vocês que o Bocage ele tem diversas pastoras. Aquele poema que a gente viu era a pastora, uma das vezes em que ele usa Marília como pastora, mas o glorioso Dirceu só vai ter uma pastora. Tá? Então, o Tomás Antônio Gonzaga ele assume este pseudônimo de pastor. Tá? O Dirceu é o pseudônimo com o qual ele escreve todas as suas liras, e essa pastora é a única pastora para a qual ele escreve os seus poemas. Por que isso? Porque na verdade, ela é uma representação da noiva
do poeta Tomás Antônio Gonzaga. Essa noiva do poeta Tomás Antônio Gonzaga era uma mocinha chamada Maria Doroteia. Então, queria chamar a atenção de vocês que ao longo de todo esse bloco de poemas, a referência a Marília é uma referência a Maria Doroteia. E aqui eu tenho um exemplo para vocês da primeira parte. Minha Marília, tu enfadada, que mão ousada perturbar pode a paz sagrada do peito teu? Porém que muito que irado esteja o teu semblante, também troveja o claro céu. Primeira parte dessa lira eu queria chamar a atenção de vocês, a Marília está indignada. Enfadada que a Marília está indignada. E aí o eu lírico do Dirceu, tá? Ele chega e pergunta para Marília: que mão ousada pode perturbar a paz do teu peito? Ele diz para Marília: Marília, por que tu tá indignada, Marília? Eu não entendo por que tu tá cabreira, Marília. Por que tu tá triste, Marília? Só que, assim como o céu, o teu semblante às vezes também troveja. Então nota que ele está fazendo uma comparação entre a Marília e um elemento da natureza dentro do que a gente chama de convencionalismo do movimento Arcade. Tá certo? Uma associação entre a figura da amada e a figura da gloriosa do céu, tá certo? E a segunda estrofe que a gente tem aqui, a gente tem de novo essa associação da beleza natural da pastora Marília. Quando apareces na madrugada, mal embrulhada na larga roupa e desgrenhada sem fita ou flor, que então brilha a natureza, então se mostra a tua beleza ainda maior. Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que essa beleza da Marília, a beleza que a Marília apresenta, é uma beleza natural, não tem nenhuma produção, não tem nenhum make-up não, meu. Ela tá sem fita ou flor, desgrenhada, desarrumada, e mesmo assim ela é maravilhosa. Por que ela é maravilhosa? Porque aí ela está próxima da natureza, porque aí a sua beleza é uma beleza absolutamente natural. E esse aspecto eu queria chamar a atenção de vocês. Por último, mas não menos importantes, esse conjunto de poemas aí a gente chama de liras. Tá aqui, ó. Liras. O que são as liras, professor? Liras, como a gente viu o soneto, é aquela forma 4-4-3-3. Duas estrofes de 4 versos, duas estrofes de 3 versos. As liras são bem mais livres, mas são versos curtos, geralmente falando de poesia sentimental, de poesia amorosa. Então, esse livro Marília de Dirceu, gente, é um livro todo ele composto por liras muito parecidas com essa lira que a gente viu aqui. Só que eu queria chamar a atenção de vocês que esse livro é composto de duas partes de poesia e a segunda parte é bem mais pesada. A segunda parte, essa lira 20 é um exemplo de segunda parte, ela já vem marcada pela tristeza, por aquela dor do eu lírico preso. Agora o pastor preso começa a reclamar da sua condição. Se me viras com teus olhos nesta masmorra metido, de 1000 ideias funestas e cuidados combatido, qual seria, ó minha bela, qual seria o teu pesar? A força da dor cedera e nem estaria vivo se o menino Deus vendado, extremoso e compassivo, com o nome de Marília não me viesse animar. Notem, gente, que aqui nesse poema tem alguns traços que eu queria chamar a atenção de vocês. Olha só, 1000 ideias funestas. Vocês sabem que ideia funesta é essa daí? Não. Ele está preso, ele não pode viver o amor dele com a Marília. Ele pensa, inclusive, em suicídio. Tá? E ele está todo relaxado, ó, cuidados combatido. E ele pensa lá na prisão, ele pensa como, Marília, se tu me visses, tu ia ficar triste, tu ia ficar sofrendo. A força da dor cedera, eu ia ser vencido por essa dor. Se o menino Deus, opa, quem é que é esse menino Deus aqui, gurizada? Esse menino Deus aqui é o Cupido, ou amor.
extremoso e compassivo, com o nome de Marília não me viesse animar. Aqui a gente tem um outro exemplo de poesia. Se o cara fala em se suicidar, significa dizer que ele perdeu aquela convenção do movimento Arcade e passa a ser um elemento da poesia pré-romântica. Então eu queria chamar a atenção de vocês para o fato que nesse contexto aí, o Tomás Antônio Gonzaga ele vai ser um dos poetas brasileiros mais celebrados na Europa justamente por esse aspecto, tá, gente? Essa obra aqui foi uma obra muito comentada na Europa, essa obra aqui foi uma obra muito comentada por toda a Europa justamente por conta disso. Só para contar a história para vocês, para dar um spoiler, ele jamais conseguiu se casar com a Doroteia, tá? Ele foi preso, ele passou mais de um ano na prisão, se não me engano, depois ele foi exilado do Brasil para Moçambique, onde casou-se com outra mulher, né, uma mulher de muitas posses e poucas letras. Traduzindo para vocês, gurizada, uma mulher rica e burra. Tá? E aí casou-se com essa mulher. Tá? Nunca teve, não conseguiu, de certa forma, realizar o seu amor com a Marília. Mas o glorioso Tomás Antônio Gonzaga também tem uma obra satírica. Não é obscena, não tem palavrões como a obra do Bocage, mas é importante essa obra aqui, Cartas Chilenas, entre outras coisas, porque ela faz uma crítica ao governo português, tá? Ela é um retrato daquela época, justamente porque ela é uma crítica política ao governo português, tá? Um governador, um administrador de português. Se são cartas, a gente tem dois elementos que vocês têm que se ligar. Tem um cara que faz a remessa da carta, que é o remetente Critilo, e tem o amigo dele, o Doroteu, tá? Que é o sujeito que recebe. Então nós temos um remetente e temos um destinatário. Essas cartas eram cartas anônimas que circulavam lá em Vila Rica naquele tempo, falando do Chile, mas não se deixe enganar. Na verdade, o Chile era uma forma de fugir de uma referência direta à realidade de Vila Rica, à realidade de Minas Gerais. Então, quando aparece Santiago do Chile, por exemplo, nas cartas chilenas, ele na verdade está se referindo a Vila Rica. Bom, o que eu tenho aqui? Aqui tem um pedacinho da carta para vocês se ligarem. Ó. Aquele Doroteu que não é santo Doroteu, nota que Doroteu aparece entre vírgulas, porque é o vocativo. Tá? Aquele Doroteu que não é santo, mas quer fingir-se santo aos outros homens, pratica muito mais do que pratica quem segue os sãos caminhos da verdade. Mal se põe nas igrejas de joelhos, abre os braços em cruz, a terra beija, entorta o seu pescoço, fecha os olhos, faz que chora, suspira, fere o peito e executa outras muitas macaquices, estando em parte onde o mundo as veja. Assim o nosso chefe, que procura mostrar-se compassivo, não descansa com estas poucas obras, passa a dar-nos da sua compaixão maiores provas. É uma crítica que ele está fazendo ao fingido governador Luiz da Cunha Menezes, responsável, entre outras coisas, por diversos episódios de abuso de poder. Tá? Só que ele tinha o poder, entre outras coisas, porque era protegido pelo governo português, né? Era mandado pelo governo português. Assim a gente termina essa referência a duas grandes expressões da poesia, da estética, do arcadismo, nessa poesia portuguesa e também na poesia brasileira. Gurizada, não se esqueçam que dessa vez, essa semana, vai ter exercíciozinho para vocês se divertirem lá, hein, galera? Um abraço forte para vocês, molecada. Segue a semana. Força na peleia, moçada.